A série de vídeos que eu vou gravar agora vão ser vídeos diferentes por alguns dias, porque sim, recentemente, se você não sabe, nós estivemos na Europa, morando por algum tempo, tentando vislumbrar como seria realmente viver o sonho de morar na Europa. E eu vou trazer alguns vídeos com dados e estatísticas reais. E por que sim você deve assistir isso? Porque a Europa está se autodestruindo. E não é com bombas e não é com guerras. E talvez esse vídeo sirva para alertar você de por que você precisa ir com consciência, você precisa ir sabendo o que realmente está lá te esperando e não tão vislumbrado quanto nós fomos. Não, esse vídeo não é para te desanimar, é realmente para te colocar na vida real. E a Europa talvez sim esteja se autodestruindo. E isso está sendo feito com silêncio, com omissão e com políticas que estão correndo tudo por dentro. Economia estagnada, população envelhecendo, imigração descontrolada e uma cultura inteira sendo apagada. Mas você nem está escutando falar sobre isso, não é mesmo? E sim, é por isso que eu decidi fazer esses breves vídeos para contar um pouquinho mais para vocês de como está sendo realmente a realidade do dia a dia na União Europeia, mais especificamente na Itália, mas a gente sabe que isso está acontecendo em toda a Europa, infelizmente. Então, se você quer saber mais sobre a verdade de como é viver o sonho europeu, o que está te esperando lá do outro lado do continente, por favor, já se inscreve nesse canal e compartilha com quem você acredita que possa interessar esses vídeos. E o seu sonho de morar na Europa, infelizmente, pode sim virar um pesadelo. A Europa, infelizmente, está vivendo uma crise econômica, mas é uma crise silenciosa, onde tudo parece fluir lindamente, tudo parece estável até não estar mais. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dados atuais, que é para vocês também não acharem que isso só são fontes da minha cabeça. A zona do euro está crescendo 0,8% abaixo do esperado. O BCE teve que cortar a taxa de juros para 2% para tentar estimular a economia. E a inflação está em 1,9%, mas o desemprego jovem continua altíssimo, como é na Itália, onde passa dos 22%. Pois é, e não é à toa que muitos jovens já não querem mais nem estar lá para pagar o preço. Estaria a Europa, será, vivendo de aparências? Porque são prédios antigos reformados, lindos e maravilhosos, muitas lojas de luxo, o luxo esbanjando para todos os lados, gastronomia incrível, lugares incríveis, tudo muito lindo, muito chique, mas por trás disso tem um sistema falido, sustentado por dívidas e ilusões. A Europa está envelhecendo. E não, isso não é só um problema de previdência. Isso é um problema existencial. E você vai entender o porquê. Eu vou te trazer mais alguns dados aqui demográficos para você não achar que isso é loucura, que só eu tô falando sobre isso, mas sim, todos os vídeos que você buscar aqui na internet vão te falar do porquê é maravilhoso morar lá, a segurança, a qualidade, as coisas que são mais baratas, e eu vou te mostrar que em 2025, vivendo esse sonho, talvez não seja exatamente como os vídeos do YouTube, do Instagram e da internet estão te falando. E sim, por que eu decidi fazer esses vídeos? Porque talvez a realidade que você está imaginando, vislumbrando lá, é uma realidade que já não existe mais. A Itália tem mais de 24% da população acima dos 65 anos, ou seja, uma população que está sem mão de obra para trabalho. A taxa de natalidade de 1,22 filhos por mulher, ou seja, uma taxa de natalidade muito baixa. É uma das menores do mundo, inclusive. E o governo está tentando fazer alguns incentivos para quê? Achando que a imigração vai salvar. Achando que a imigração vai fazer alguma coisa de força de trabalho. Só que eu vou te mostrar aqui ao longo desses vídeos que eu vou gravar que não é bem assim. Que essa imigração não tá ali para trabalhar, não. Não todos, eu não posso generalizar, porque sim, muitos dos imigrantes que estão indo para lá estão buscando trabalho, melhor condições de vida. Muitos imigrantes ilegais que estão indo, que recebem esses benefícios que depois eu vou falar que o governo dá, eles realmente precisam disso e eles não tinham outra condição em outro local para ficar. Mas, assim como qualquer lugar, tem sim muito imigrante que está indo para lá e que está indo na maldade para fazer algo pior e para destruir o pouco que ainda resta da nossa Itália.
Ou seja, eles estão tentando resolver o problema da baixa taxa de natalidade e da população envelhecendo com a vinda de imigrantes. Só que muitos deles sem compromisso algum, principalmente com a cultura de onde eles estão indo morar. Então não tem integração, gerando o quê? Muitos conflitos, insegurança e a perda total de identidade da Itália. Talvez eu esteja ficando louca, talvez, mas se você estiver indo para lá, você vai perceber isso. Abra os olhos não só para olhar o turismo daquele lugar, abra os olhos para olhar a vivência do dia a dia. Nós passamos alguns meses e foi nítido, perceptível que a Itália está perdendo suas principais características e que inclusive levam muitos turistas a irem para lá. Eu arrisco a dizer que a Itália está se perdendo, e muito. Nesse tempo que a gente teve por lá, eu consegui ver com meus próprios olhos essas mudanças acontecendo. Antigamente, quando a gente foi outras vezes para lá, a gente conseguia andar pelas ruas da Europa tranquilamente. Tu não sentia, eu ao menos não sentia, aquele medo, aquele pavor em andar sozinha por lá. E dessa vez foi totalmente diferente. Você vai dizer, ah, sim, porque você estava com uma criança. Também, porque eu me senti muito mais vulnerável, porque eu estava com uma criança, mas nós, por muito, muito pouco, não viramos estatística. E eu vou te explicar o porquê. Nós estávamos indo até um supermercado, estávamos sem carro, numa cidade razoavelmente grande, e nós já tínhamos andado inúmeras vezes, eu, meu marido e meu filho, por essa região, estávamos muito tranquilos, muito seguros de onde nós estávamos, já tínhamos caminhado bastante por ali, feito várias coisas na cidade, e eu estava segura para andar sozinha, porque eu já tinha feito esse caminho muitas vezes. Esse caminho leva 26 minutos caminhando da onde nós estávamos até esse supermercado. Eu precisava comprar algumas coisas que eram no supermercado, numa lojinha ao lado, então peguei o carrinho do Romeu, meu filho, e fomos até esse local. Na ida, super tranquilo, mas assim, essa questão da população envelhecendo é muito real. A cidade onde nós estávamos, no bairro que nós estávamos hospedados, é um bairro que há pouco tempo ele foi repovoado. Por quê? Porque é uma população muito idosa. Então, a questão da população envelhecendo é muito real. Esse bairro, propriamente onde nós estávamos hospedados, é um bairro onde ele foi repovoado recentemente. Apesar de ser um bairro muito bom, considerado um dos melhores daquela cidade, ele tem uma população muito, muito mais velha vivendo nele. Ou seja, essa população envelhecendo vai acabar falecendo e esses imóveis ficam sem utilização ali naquele local. Então, era um lugar muito tranquilo, mais tranquilo até demais, a ponto de que os nossos vizinhos todos eram idosos e não tinha ninguém na rua e não tem muitos comércios. Bem, nossa saída foi muito tranquila, nós chegamos até o supermercado, comprei o que precisava comprar, fui até a lojinha ao lado que a gente tinha que ir e saímos desse local rumo à volta até a nossa casa, 26 minutos. Nesse trajeto, voltando, eu percebi uma movimentação de um homem de bicicleta atrás de mim. Mas como é uma rua muito, muito calma e é uma reta até onde nós precisávamos andar, esses 26 minutos, era só reta. Praticamente isso. Percebi a movimentação dessa pessoa e como eu estava sozinha com uma criança no carrinho, eu acabei ficando um pouquinho mais ligada, mais alerta. Eu percebi que esse homem andava alguns metros na bicicleta e parava, andava e parava. E assim foi por um longo tempo. Eu acredito que eu andei em torno de 5, 6 minutos com ele atrás nessa questão de velocidade de andava e parava. Aquilo começou a me dar um pavor muito maior, porque eu pensei, se essa pessoa está com uma bicicleta, obviamente ela vai passar por mim. Bem, resumidamente, essa pessoa realmente estava nos seguindo. Eu percebi que era um imigrante, não era um nativo, uma pessoa que mora lá realmente. E ele deixou claro que ele estava nos seguindo quando eu dobrei uma avenida para tentar fugir do fluxo dele. Ele também dobrou e aí sim ele começou a me amedrontar, olhava mais dentro dos meus olhos, realmente querendo fazer entender que ele estava sim nos seguindo. Esse pavor foi o pior que eu senti em toda a minha vida, porque eu estava com uma criança, eu não sabia qual era o interesse real dele. Obviamente não era me assaltar, porque senão ele teria pego a carteira, celular, enfim, tinha ido embora. E eu não conseguia fugir de lá com uma criança no carrinho. Era uma reta, não tinha para quem pedir socorro.
A nossa sorte foi que encontrei sim uma viva alma de um italiano entrando num condomínio e eu fui junto com ele. Até eu conseguir explicar, enfim, pedir pro meu marido nos encontrar. E no momento que eu fui pedir ajuda, esse imigrante simplesmente desapareceu. Ou seja, o interesse dele era real somente, talvez em mim, talvez no meu filho, a gente não sabe. Mas era sim alguém nos seguindo e amedrontando para algo pior. Então, quando o italiano fala que ele realmente não tem muita abertura com outras pessoas imigrantes, faz jus a isso, porque eu vivi na pele esse medo, esse pavor que eles sentem lá. E só para vocês terem uma ideia dos dados que eu trouxe aqui, ó, os crimes cometidos por estrangeiro na Itália aumentaram em torno de 15% nos últimos anos. Isso é muito, gente. E a polícia muitas vezes ela é impedida de atuar ou coagida a atuar porque eles ficam com medo de serem firmes e muitas vezes eles já foram acusados de racismo por esses imigrantes. Então imaginem o pavor que tá essa situação toda. E eu tô falando de um caso isolado que foi conosco, mas a gente percebe e conversa com outras pessoas e vê inúmeros relatos, inclusive de mulheres que foram sequestradas, de crianças que quase foram sequestradas, então coisas assim, ó, muito, muito extensas. E que o glamour, a beleza, a gastronomia tá tentando deixar essa vitrine mais limpa e tentar esconder isso, essa realidade. Mas é real, isso tá acontecendo. E o que tá sendo feito, sabe? A Europa tem criado um sistema para proteger, na verdade, todo mundo, essa é a minha opinião. Menos quem vive lá.